Amém. Bom dia, graça e paz, igreja. Pode se assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom estar aqui de volta. Que bom, né? Rever os irmãos. Termos esse tempo aqui juntos, aonde nós podemos aqui um pouco meditar na palavra de Deus, sermos ministrados pelo Espírito Santo e permitir a palavra tocar em nosso coração, amém? Alguns casais não estão aqui, né? Os nossos pastores, os meus amados pastores, pastor Akira, pastora Keila, não estão. Foram, né, nessa formatura, glória a Deus, porque foi um tempo que o Espírito Santo estava ali ministrando, foi um tempo ali que nós precisamos abrir o nosso coração. Os cursos são bênção, mas precisa ter um posicionamento seu, precisa ter a sua parte, de querer mudança, transformação. Então depois disso aí vem a recompensa, né? Aí eles estão agora lá desfrutando daquele lugar bonito. Que Deus possa abençoar a vida deles, possa encher ali aquela celebração que eles vão estar ali comemorando. E glória a Deus pela vida deles. Mas também glória a Deus pela tua vida, de ter vindo aqui. Porque se você veio aqui, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para falar no teu coração. Que nós fomos escolhidos para estarmos aqui nessa manhã. Para que o nosso Deus possa trabalhar em nossas vidas. Para que o nosso Deus possa falar conosco. Possa nos alinhar com a sua vontade. Possa transformar algo dentro de nós. E eu creio na palavra, eu creio no poder da palavra. Em Hebreus fala que a palavra é como uma espada de dois gumes, e ela penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, e nada diante do Senhor fica descoberto, descortinado ou sem conhecimento. Então que hoje o Senhor possa falar ao nosso coração, possa ministrar as nossas vidas. Eu nasci nessa igreja, irmãos, há 21 anos atrás. Nasci em Toyohashi. Estávamos ali, morando no Iwata Dante. Quantos conhecem ali o Iwata Dante? Estávamos ali, e de repente, veio uma tempestade na minha casa. E as tempestades, elas são boas, irmãos, porque elas nos faz correr para um abrigo. E eu fui procurar um abrigo. Mas como todo descrente, você primeiro procura em tudo quanto é lugar, né? Você vai na Mandinga, você vai na Autoajuda, você vai aonde tiver uma opção, aí você procura ajuda. E nós procuramos ajuda nesses lugares. Mas graças a Deus, não encontramos, porque tem muito engano nesses lugares. Amém? Tem muito engano, irmãos, nesses lugares. Mas nós não encontramos ali o que nós precisávamos, porque Deus tinha nos escolhido para encontrar com o seu amor e com a sua graça. Então lá em Toyohashi, quando a igreja ainda era na Ichigosen, fui convidado aí, naquele dia como hoje, um dia de sol, um dia quente, um dia agradável, um dia de praia, um dia de surf. Eu estava com a minha prancha, com a minha mochila, preparado para ir pegar umas ondas. Pode não parecer, mas não sei se eu estou em crise de identidade. Se eu era ou se eu ainda sou surfista. Deus há de revelar. E eu estava ali, indo tranquilo para a praia, até que algum homem de Deus veio na minha casa e me confrontou. Veio com a palavra dura. Ei, você não está vendo a tua casa? Você não está vendo a tua esposa? Você não está vendo os teus filhos? Olha como está a sua casa, a sua família. Olha como está tudo caindo, está tudo derrubado. E você ainda está pensando em surfar, em pegar uma praia, em tomar um sol. Irmão, fiquei tão com raiva naquela hora. Falei, nossa, vontade de bater. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela vai e toca lá na alma. Eu fui convencido de que eu não deveria ir para a praia, mas ir para a igreja. E naquele dia fomos à igreja. E naquele primeiro instante, tive a certeza que Deus tinha algo com a minha vida. Que Deus preparou aquele dia para ter um encontro conosco.
Normalmente, em todas as manhãs de domingo, eu acordava não com um copo de água. Eu acordava com um copo de cerveja. E naquele dia eu não bebi nada. Não tinha dado tempo. E fui para a igreja. E quando eu cheguei lá, eu estava me segurando nos bancos. Eu falei, o que está acontecendo? Eu não bebi nada. Será que é de ontem? Ou da semana? Será que eu já estou curtido? Não no azeite, mas na cevada. Irmãos, não era nada disso, eu não tinha entendimento. Mas aquele instante, depois de um tempo aprendendo a palavra, eu pude entender que era o Espírito Santo já me tocando naquele dia. Já era o Espírito Santo falando ao meu coração, já me atraindo para Ele. E daquele dia nós nunca mais deixamos a igreja do Senhor. Daquele dia nós nunca mais abandonamos os caminhos de Deus. Talvez você olhe hoje e vê uma pessoa hoje que é um pastor, que tem um título, que se veste de uma maneira, sabe, boa, que parece que tem uma aparência legal. Mas irmãos, não foi assim antes. Não era assim. Teve uma história, teve um processo, e é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Deus, Ele trabalha primeiro limpando a nossa vida, depois Ele nos coloca no processo, para que depois Ele nos unja e nos envie para a obra dEle. Meu nome é Eduardo, para quem ainda não me conhece. Esses 21 anos que eu estou na Missão Apoio, há 6 anos nós fomos enviados para Toyokawa. Estamos ali na Missão Apoio de Toyokawa. Deus tem nos abençoado ali. Deus tem multiplicado a obra dEle, a obra do Senhor. Quando a necessidade apareceu, nós estávamos num lugar pequeno, era praticamente um quarto. Depois prosperamos, subimos para o 4º andar. E ali tinha mais espaço, era mais amplo. E depois de um tempo de oração e de busca, e confiando na promessa de Deus, o Senhor nos levou para um outro lugar, mais amplo, espaçoso. E ali o Senhor tem abençoado, tem trazido vidas. O Senhor tem trazido pessoas fiéis para estarem conosco. E nesses 21 anos, Deus tem feito muitas coisas na minha vida, e uma delas é fortalecido o meu casamento. Nós temos 30 anos de casado, eu e a pastora Kátia. Estamos 30 anos juntos. Já ministramos tantas vezes Casados para Sempre, o curso Aliança. Muitos de vocês já passaram conosco, glória a Deus. Estamos juntos, amém? Estamos juntos. Amém. Glória a Deus. Temos 2 filhas, 2 meninas abençoadas. E esse ano passado, ganhamos um netinho. Oh, glória a Deus. Que alegria. É um amor que realmente transborda o nosso coração. Glória a Deus por essa graça, por esse convite da graça que nos chama a nos aproximar de Deus. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele acredita até mesmo no pior dos homens. A pessoa que errou assim grandemente, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus que não importa o erro, não importa a falha, não importa o passado, não importa o pecado, Ele tem esse convite, e o convite é da graça: vinde a mim. Os pecadores, os cansados, oprimidos, os que carregam fardos. Irmãos, é esse convite que hoje eu venho trazer para vocês. É essa palavra hoje que eu creio que o Senhor quer falar ao nosso coração. Uma palavra aonde nos dá esperança. Uma palavra aonde Deus mostra o seu plano, a sua graça. Uma palavra que nos traz, sabe, esperança. Igreja de Toyokawa, ela é conhecida como uma igreja de começos e recomeços.
Uma igreja onde, se você não tem uma história com Deus, você pode começar a caminhar nessa graça que o Senhor tem para a tua vida. Mas se de repente, nessa caminhada, em algum momento você tropeçou, caiu ou se desviou, Deus também tem um recomeço, porque a palavra de Deus, ela sempre nos dá esperança. E é essa graça que eu vim trazer hoje para nós. Dessa esperança de um Deus que não se importa com os nossos erros. Um Deus que não olha o nosso passado. Um Deus que não nos julga pelo que fazemos. Porque se você olha para mim, você talvez ache que eu já nasci pronto, cristão pronto, mas não, eu era um desses perdidos, um desses irrecuperáveis, um desses que não tem mais jeito, um desses que não tem solução. Nós olhamos para o nosso irmão, o diácono, está aqui, é um diácono, recebeu um título, é um homem de Deus, mas só eu sei quando ele estava na igreja, quando ele chegou. Agora é a hora da revelação. Cheio de feridas, irmão. Já tinha uma caminhada com Deus, mas o seu coração ainda tinha feridas, ainda tinha traumas. Aonde nós olhávamos as suas mensagens e todas elas eram voltadas a esse tema de cura, aonde Deus cura, aonde Deus trabalha no coração. E depois de alguns anos caminhando junto, nós podemos ver como a graça de Deus, como o poder do Senhor, Ele transforma o coração amargurado, ferido, doído, num coração totalmente curado, sarado, aonde agora é um instrumento poderoso na mão de Deus. É assim que Deus trabalha. Mas teve um processo, porque quando chegou, nós que estávamos lá, víamos que ainda tinha coisas, áreas na sua vida que precisavam de um toque de Deus. E glória a Deus, porque Deus Ele toca, irmãos. Deus Ele vem ao encontro da necessidade. E Deus foi transformando esse homem, um amigo, irmão em Cristo, que nós olhávamos e falávamos: nossa, esse é difícil. Nossa, lidar com esse tipo de irmão é difícil, é complicado. E eu sei que às vezes a gente pensa assim das pessoas. Eu sei que talvez agora Deus, o Espírito Santo está trazendo no teu coração a vida de alguém que você está lembrando, que Ele está te trazendo a memória, e você está falando: todos têm jeito, mas aquele lá não, aquele é difícil, aquele é muito duro, aquele lá ele é blasfemador, aquele lá ele é amante do mundo, aquele lá tem um coração duro, aquele lá não tem jeito, eu desisto. Mas Deus não desiste daquele que é irrecuperável. Deus acredita em todas as pessoas. Sabe por quê? Olha para o teu irmão: Deus não desistiu de você. Fala para ele: Deus não desistiu de você. Deus se recusa a desistir. Abre a tua Bíblia lá em Atos capítulo 9, versículo 10. Atos capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, a impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi
E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. 19. E logo depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Glória a Deus pela palavra do Senhor, amém, igreja? Então nós estamos aqui diante de um discípulo de Deus. O seu nome é Ananias. Ananias, ele morava em Damasco. E ele estava ali, a Bíblia não fala ao certo se ele estava apenas parado e teve uma visão, ou se ele estava orando e na sua oração Deus lhe deu uma visão. Mas Deus chama Ananias, Deus quer falar com ele. E glória a Deus, porque aqueles que têm intimidade com Deus vão poder responder prontamente: eis-me aqui, Senhor. Mas a instrução que Deus estava dando para Ananias era um pouco atemorizante. Era uma instrução que chocava. Porque Deus fala: levanta-te e vai à rua direita, e vai na casa de Judas, e lá tem um homem orando. E o seu nome era Saulo. Então nós vemos que Ananias, ele recebe aquela convite para ir, mas ao mesmo tempo o seu coração já se fecha. Mas Senhor, eu já ouvi desse homem. Senhor, ele é Saulo. Senhor, ele é quem persegue. Senhor, ele é aquele que mata. Senhor, ele é um assassino. Ananias estava diante de um impasse com aquele que ele tinha que lidar. Não era uma pessoa normal, comum, mas era Saulo, aquele que assolava as igrejas, aquele que era um terrorista. Ele ia nas igrejas, ele procurava aquele que se dizia cristão. Quem é cristão aqui? Levanta a mão, irmão, tenha coragem. Ficou agora um pouco. Oh, Jesus. Somos cristãos, e aqueles que fizessem como nós: ei, eu sou cristão. Paulo, ele era aquele que ia atrás da sua vida, ele ia na sua casa, ele arrombava, ele te pegava e ele te assassinava, apenas porque você dizia ser cristão. O convite que Deus faz para Ananias era de ir atrás de uma pessoa que, além de ser terrorista, ele não agia por conta própria. Ele não colocou na cabeça: eu vou perseguir cristãos. Não, ele recebia de autoridades cartas em que ele recebia legalidade, ou era uma autoridade delegada que ele tinha para perseguir os cristãos. A palavra de Deus, ela fala em Atos 9:2, que os sacerdotes lhe davam respaldo, cartas, para que ele pudesse perseguir os cristãos. Ele tinha toda a legalidade do sistema, o sistema estava com ele, para que ele pudesse oprimir a fé dos cristãos. E por causa desse respaldo e dessa fúria, a sua fama corre por toda aquela região. Tanto que quando Ananias responde a Deus, o que Ananias fala? Eu tenho ouvido, Senhor. A fama daquele homem, ela já tinha corrido por toda a terra. Era um homem assassino, era um homem perseguidor, era um homem que matava os cristãos. Mas eu quero que você pare um pouco aqui, porque nós
já lemos a Bíblia e nós já sabemos o que Deus fez com a vida de Paulo. Mas não vamos deixar que a história de Paulo, sabe, ela sufoque o chamado de Ananias. Saulo, ele não era aquele amigo que você tem, que quando você fala de Jesus, ele fala, eu não quero ir para a igreja. Saulo, ele não era aquele pecadorzinho que está andando nas baladas nos sábados e sexta-feira à noite. Saulo não é, sabe, qualquer um homem que sabe, um coração duro que você já desistiu dele. Saulo era esse assassino, terrorista, era esse que tinha a autoridade para prender, estava debaixo da lei. Ele não ia ser preso por te matar, ele não ia ser preso por prender. Não, nós não estamos dando aqui com qualquer pecadorzinho ou qualquer pessoa. Nós estamos falando de um assassino cruel que tinha respaldo na lei judaica, na lei dos sacerdotes para poder perseguir os cristãos. Aos olhos de Ananias, ele era um desses casos. Não tem mais jeito. Senhor, tem ouvido esse daí? Descarta, Senhor. Senhor, você já ouviu o que ele tem feito? Não tem solução. Senhor, esse daí, coração duro. Senhor, esse daí é pecador. Senhor, esse daí irrecuperável. Mas que contraste. É Deus olhando para as pessoas e nós olhando para as pessoas. Porque quando nós olhamos para as pessoas, nós julgamos. Quando nós olhamos, nós rotulamos. Quando nós olhamos, nós já temos prontamente uma opinião sobre as pessoas. Talvez isso já aconteceu com você. Você nunca conheceu a pessoa, você nunca conversou com ela, você nunca viu, mas a primeira vez que você olhou para ela, não gostei dele, eu não gostei dela. Essa pessoa, você viu? Ela está se achando. Ele todo cheio disso. Nós temos essas impressões, porque nós, sabe, temos esse olhar que rotula, esse olhar que julga. Mas Deus não olha assim. Deus fala para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus, ele não olha como nós olhamos. Ananias via o que é um assassino. Deus olhava, esse é missionário. Para o mundo ele estava perdido, mas para Deus é um vaso escolhido. Para o mundo ele era um rei irrecuperável, mas para Deus ele é o meu escolhido. Isso mostra o quanto que Deus, ele pensa diferente de nós. Você já leu a história de Jonas? Você já leu Jonas? Deus chama Jonas, vai pregar para os ninivitas, leva a palavra, porque eu vou salvar, eu vou perdoar. Prega, porque a palavra vai gerar arrependimento. O que Jonas fez? Vou nada, não vou levar. Aquele povo é pecador, aquele povo não merece misericórdia, e ele se opôs à palavra de Deus. Sabe por quê? Ele não estava com medo de ser ferido, de chegar na cidade, vamos matar Jonas. Chegar na cidade, vamos enforcar Jonas, vamos torturar. Não, ele não estava com medo de que ele fosse machucado. Sabe qual era o medo de Jonas? Irmão, sabe qual era o medo de Jonas? Que Deus perdoasse aquele povo pecador. Que Deus liberasse a graça, que Deus, derramasse misericórdia. Então ele não queria, não, eu não vou pregar, porque se eu pregar, eles vão se arrepender, e eu sei que o Senhor é tardio em irar-se, é compassivo, cheio de misericórdia. Então ele não quer ir, porque ele já tinha um rótulo para aquela nação, são nossos inimigos. Eles têm que morrer.
Eles têm que, não pode se converter, eles têm que cair no sofrimento, eles têm que ir para a desgraça. Era assim que ele olhava, era assim que ele pensava, mas Deus não pensa desse jeito. Deus olhou para os ninivitas e falou: se eles ouvirem e se arrependerem, eu retirarei as minhas palavras e derramarei a minha misericórdia sobre eles. É assim na vida de Zaqueu, um cobrador de imposto, onde as pessoas: não, esse não tem jeito, esse daí é ladrão, irrecuperável. Mas o Senhor disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Deus não olha com esses olhos. E o que isso nos ensina? Isaías capítulo 55, versículo 8: que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Isaías 55, 8. Tem aqui no telão? Já foi? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Deus, Ele pode pegar esse irrecuperável e dar um coração novo, e pôr um espírito novo dentro dele. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Deus pode fazer nova todas as coisas, 2 Coríntios 5, 17. Deus pode transformar o maior dos pecadores, por causa da sua graça e da sua misericórdia. Assim disse Paulo em 1 Timóteo capítulo 1, 15. Eu sou o principal dos pecadores, mas a graça de Deus me alcançou. Então eu quero que você entenda hoje: quem é o Saulo na sua vida? Quem é aquela pessoa que você olha e fala: esse não tem jeito, esse não tem solução? Eu já falei, eu já preguei, mas ele não me ouve. Quem é aquela pessoa que é o Saulo, que te perseguiu a vida toda, zombando da tua fé, zombando que você está na igreja, zombando que você se converteu? Quem é aquele Saulo em que, sabe, ele não recebe a palavra, ele apenas confronta, você prega, você fala, convida, mas ele não aceita, e você olha e fala: meu Deus, que homem de coração duro, esse daí não tem jeito, eu desisto, eu cansei, eu não quero mais falar de Jesus para ele. Quem é o Saulo que Deus colocou na tua vida? Talvez é o seu marido, não está aqui com você hoje. Talvez é a sua esposa, que você já está desistindo de falar da palavra, porque não quer receber a graça de Deus. Talvez aquele chefe japonês, que você nunca nem pregou para ele, está cansado, porque ele é tão, sabe, te perseguindo. Poxa, todo dia ele bota eu para fazer 3 horas de zangueô, todo mundo sai de tente, só eu que faço zangueô. Aí você já acha que o cara está te perseguindo. Todo mundo tem um trabalho facinho e só o seu é correria, e você está lá o tempo todo, e você fala: meu Deus, esse cara está me perseguindo. Talvez esse é o Saulo na tua vida, ou aquele amigo, sabe aquele amigo, aquela amiga, que você já cansou de falar de Jesus, que você já cansou de pregar a palavra, que você já falou toda a teologia, você já pregou a Bíblia inteira, mas ainda assim aquela pessoa não acredita, ainda fica questionando, fica de gracinha, fica zombando. Será que é esse Saulo que Deus colocou na tua vida, que você desistiu, que você não acredita mais que Deus possa alcançá-lo, e que você não acredita mais em que Deus pode transformá-lo? Será que é esse o irrecuperável que está diante de você? E a pergunta é:
Você vai desistir dele ou você vai ser um Ananias que vai levar a palavra de Deus para ele? Você vai levar a salvação, as boas novas? Ou você vai abandonar? Irmãos, entenda, nós só estamos aqui porque alguém acreditou em nós. É porque alguém dobrou o joelho e orou um dia para você se converter. É porque alguém pagou um preço de oração, de jejum e de renúncia para que a graça de Deus pudesse alcançar a tua vida. Irmão, eu era um desses casos perdidos. Os crentes batiam na porta lá de casa lá, aí eu dava uma olhada no olho mágico e falava, é crente. Aquilo gerava tanta satisfação em querer zombar daqueles irmãos. E aí eu arrancava toda a roupa, e aí ia atender de short. Aí atendia assim, todo, tem tatuagem, aquelas coisas, para assustar, sabe? Vou assustar o crente. Aí atendia todo assim, e aí? Aí os crentes já ficavam um pouco assim já, eita, o que está acontecendo? Acho que eles deviam estar já ali, Jesus, ajuda a gente, vai na frente. Estava ali, sabe, querendo intimidar. O pastor Evandro, pai da pastora Keila, ele morava no meu prédio da frente. Eu morava no bloco 4, ele morava no bloco 1. Eu olhava lá do quarto andar, ele morava no primeiro. E ali a gente se conhecia, muitos anos de Dante, ali naquela, ali no Dante, muito tempo vivendo ali. Aí eu olhava lá e falava, ô pastor, ô ladrão, vai pegar agora o dinheiro das ovelhas e vai para a igreja. Olha o carrão dele, ó. Eita, era desse que julgava. Era desses que as pessoas pregavam para mim e elas falavam, esse daí desiste. Atolado, irmãos, em uma vida pecaminosa. A minha vida, a minha idolatria era ser bandido. Irmão, pensa nisso. O meu prazer era, eu quero ser bandidão. Quero ter um 38 aqui, outro 38 aqui. Quero andar na quebrada assim, de chinelo, sem camisa, assustando todo mundo. Esse era o meu sonho, irmão. Você acredita nisso? Você fala, não, pastor, você está aumentando, irmão. Vender droga, viver do crime, subir não, porque lá em Brasília você não tem morro, tá? Lá você entra, né? Porque lá é tudo plano. Então ia lá na Ceilândia, ia lá na Braslândia, ia lá nesses lugares, irmão, Samambaia, para pegar lá, sabe, pacote de droga para depois levar lá e vender e se sentir o tal. Esse era o meu sonho de vida. E aos olhos de qualquer um, não, esse daí não tem jeito. Mas aquele dia que eu pisei na igreja, o Senhor falou, esse é vaso escolhido para mim. Porque Deus, Ele não desiste. Não importa quem você é, Deus não desiste. Talvez você não tenha um Saulo na tua vida, mas talvez você é o Saulo, irmão. Você é o Saulo, você é o duro, você é aquela pessoa difícil, você é aquela pessoa que tem um passado pecaminoso, é uma pessoa cheia de erros, é uma pessoa cheia de pecado, é uma pessoa que não dá fruto, é uma pessoa que só traz problema. Talvez você acha que não tem mais solução para a tua vida. Talvez você ache que para mim já deu, eu já tentei. Eu já andei com Jesus, eu já fiz parte da igreja, eu já recebi Ele, mas eu sempre caio, eu sempre me desvio, eu sempre saio dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor diz que tem solução para a tua vida. Você não é um caso irrecuperável, não. Não, o Senhor, Ele acredita ainda que você pode ser um vaso para a glória dEle. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não vê como nós vemos. Deus, a visão de Deus é diferente, irmão. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse, vai,
porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A visão de Deus, ela não olha o passado e nem o presente. A visão de Deus, ela olha o futuro. Deus olha naquilo que você nele pode se tornar. Deus não olha e não te define por aquilo que você fez ou está fazendo agora. Deus, ele tem uma visão da tua vida, daquilo que você pode se tornar, entregando a tua vida nas mãos dele. Vai, porque este é para mim vaso escolhido. Que declaração, irmão. Que declaração, é vaso escolhido. Significa que Saulo, mesmo vivendo no fanatismo, na religiosidade, na violência, respirando ódio, tendo nas suas mãos sangue dos cristãos, ele era um vaso escolhido, porque Deus não estava esperando ele se transformar. Ele já era um vaso escolhido antes de ser transformado. Quantos recebem isso? Deus, ele já olhava para ele. Deus não falou, eu vou tentar mudar Paulo. Não, sabe o que Deus falou? Ele já é meu, ele já é escolhido, ele já me pertence. Eu tenho uma obra, eu vou mudar o seu coração, eu vou renovar a sua mente, eu vou transformar a vida dele. Para quê? Para ele levar o meu nome. Para quê? Para ele levar o meu nome. Aquele que tentava apagar o nome de Jesus das páginas da história seria aquele que carregaria por todas as nações o evangelho das boas novas de Deus. Que transformação, meu irmão. Que transformação. Ele levaria o nome do Senhor aos gentios, aos reis poderosos e aos filhos de Israel. Mas até isso acontecer, a palavra de Deus fala, mas eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Deus tinha uma obra. Deus olhava ele e via o seu futuro. Deus já tinha escolhido ele para carregar o nome. Mas Deus também tinha um discipulado para ele. Deus tinha ainda um processo na vida dele. Aquele que causou dor sofreria por causa do evangelho. Aquele que perseguiu seria perseguido por causa das boas novas. Deus viu o futuro de Saulo, mas não esqueceu do passado. Porque para que ele possa ser usado, ele vai primeiro passar pelo discipulado do Senhor. Deus tinha um plano na vida de Saulo. Por mais errado que aquele homem era, Deus tinha um plano. O Senhor disse, esse é um vaso escolhido. E essa mesma frase ainda ecoa nos nossos dias hoje. Quando Deus olha para você, Deus fala, esse me será de grande utilidade. Eu tenho uma obra com ele. Ela é escolhida. Eu chamei. Deus quer que você carregue o nome. Deus quer te transformar. Deus vai fazer você passar pelo discipulado, mas essa mesma frase ainda ecoa nos nossos dias. Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de pessoa. E nós não estamos falando de qualquer um.
Nós não estamos falando daquele amigo que trabalha com você, que você está falando da Bíblia e ele não está nem aí. Nós estamos falando de Saulo, assassino, aquele que carregava nas suas mãos sangue de pessoas inocentes. Deus tinha uma obra com ele, porque Deus vê o futuro. Deus tem uma visão lá na frente, irmãos. E o que isso significa para nós? Para de ficar definindo quem você é por causa do seu passado, por causa do que você errou, por causa daquilo que você deixou de fazer, por causa de uma oportunidade que você não pegou. Para de definir a sua vida por causa do seu passado. Deus, Ele pega todo o nosso passado e lança no mar do esquecimento. Deus olha para você e vê quem você pode se tornar quando você entregar a sua vida completamente a Ele. Deus quer pôr o nome dEle em você. Porque levar o nome de Jesus não é somente você chegar nos lugares, irmão, e falar: eu sou crente, eu sou cristão. Não, irmão, não é isso. Levar o nome é mais do que uma palavra. É ter uma vida transformada completamente, é ter uma nova identidade, é ter uma transformação total, completa na tua identidade. Carregar o nome, é isso, irmão. Não é você sair falando de Jesus, não é você receber mais uma tarefa da igreja. A tarefa da igreja é pregar, é evangelizar terça-feira. Tarefa da igreja é falar, é fazer um convite no Instagram, falando: eu sou crente, vem para a igreja. Não, irmão. Deus está chamando você para mudar a sua identidade. Quem você era? Deus quer fazer uma nova criatura. O que você fazia? Deus quer que você faça diferente. Deus te chama para conversão. Não é para ser convencido pelo Evangelho, é para se converter dos seus maus caminhos e andar numa direção oposta ao pecado. Deus te chama para que você possa mudar a sua identidade. Uma nova vida. Deixar para trás todo o erro do passado, irmão. Se Deus não lembra, por que você vai ficar lembrando? Se Deus não pega e fica te acusando: olha aqui, seu pecador, você está pecando contra mim hoje 5 chibatadas. Deus não faz isso. E você fica se condenando. Você fica, olhando para o seu passado. Não, deixa o passado para trás. Se você recebeu Jesus, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E como que você tem que viver hoje? Como filho de Deus, como embaixador de Cristo, como uma pessoa que foi lavada pelo sangue de Jesus. É viver hoje quem você é, irmão. Quem você é agora. Quantos podem bater no peito e falar: eu sou filho de Deus, sou filha de Deus? É nessa promessa que você encontra segurança em Deus. Porque não é no que você faz, não é no que você faz, não é nas tuas obras, mas é em quem Cristo fez por tua vida. E o que Ele fez nós sabemos, amém? Ele morreu na cruz. Por quem? Pelos pecadores. E quem pecou? Todos nós. Então Ele se entregou. Então é quem você se torna nele. Permanece firme nessa identidade. Não deixe o mundo colocar uma outra identidade na tua vida. Não aceita. É isso que o Senhor te chama, para essa transformação completa. Porque essa transformação vai fazer com que você leve a palavra de Deus e possa impactar as pessoas ao seu redor. É quando você é tocado, transformado,
Levar o nome, irmão, não é somente falado. É você passar em qualquer lugar, aonde você caminhar, você não vai precisar ficar borrifando o perfume. Sabe o que significa? Você não vai precisar ficar falando: eu sou crente, eu me converti, eu vou na igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não precisa ficar falando, porque da sua vida o bom perfume vai ser exalado. Você vai andar e as pessoas vão sentir um aroma agradável. É porque você é uma nova criatura transformada. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, irmãos, tem o processo. Tem o processo. A transformação. Porque quando nós olhamos para a vida de Saulo, você vê que ele já foi, irmão. Em alguns aspectos Deus transformou. Ele já foi pregar a palavra. Mas em outros ele precisou ficar ainda 3 anos. 3 anos na Arábia. E a Bíblia, ela deixa um vácuo nesses 3 anos. Não fala o que aconteceu. Mas, irmão, com certeza é discipulado, irmão. Porque Deus nunca vai usar alguém se esse alguém não estiver disposto a passar pelos processos. Se esse alguém não estiver disposto a passar pelo discipulado. Então, Deus chamou, mas ainda era necessário um processo na vida de Paulo. Mas ele mesmo, mais para frente, afirma em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Você possa abrir os teus olhos espirituais hoje, e não ver mais como você vê, mas ver com a visão de Deus. Deixa Deus te dar uma visão. Deixa Deus restaurar a forma como você vê as pessoas, como você vê a sua própria vida. Olhe com os olhos de Deus. Veja como Deus vê e não como nós vemos. Atos capítulo 9, versículo 17. E talvez aqui uma das revelações mais tremendas na palavra de Deus. Então, Ananias foi. Fala comigo, Ananias foi. E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Repete comigo, Saulo, irmão. Ananias foi. Saulo, irmão. Que revelação. Aquele homem que hesitou em certo instante quando teve a visão. Mas Senhor, tenho ouvido falar de Saulo. Mas Senhor, ele persegue. Mas Senhor, ele é assassino. Mas Ananias foi, obedeceu, não deixou o medo, a razão, sabe, ele não deixou, sabe, o conhecimento humano impedir ele de ir até aquele pecador, até aquele irrecuperável. Ele foi. Ele tinha toda a razão, tinha razão humana, ele tinha qualquer argumento para hesitar a sua ida. Porque a fama era corrida. As pessoas estavam ouvindo falar e estavam, sabe, o nome de Saulo corria por toda a terra. Mas ele se deslocou do lugar que ele estava até a casa aonde Deus o chamou. E aquele ir, irmãos, não é só um movimento físico de sair de um lugar e ir para o outro. É um ato de fé. É um ato de fé. Ele creu na palavra do Senhor e ele foi cumprir a vontade de Deus.
E quando ele chega na casa, irmãos, ele não fez como muitos de nós fazemos, irmãos. Não fez. Porque, irmão, pensa você agora. O perseguidor, o assassino, o valentão, agora está vulnerável. Ele está cego, está com medo, está acuado, está sentado lá numa casa, clamando misericórdia para Deus. Agora era a hora. Ah, Saulo sem vergonha. Tem que sofrer mesmo. Vai que você fica cego a vida toda. Que você não levante, mas daí nunca mais. Podia chegar lá para ele e falar: ah, toma, bem feito. Bem feito, fica perseguindo, agora toma. É a tua recompensa, é o teu salário. Viu? Perseguiu, agora, olha aí o que aconteceu. Podia chegar com esse argumento, irmão. Ele podia rotular, ele podia julgar, apontar o dedo e falar: olha aí, olha você, seu sem vergonha, que perseguiu, assassino, agora você vai sofrer na mão de Deus. Não, irmão. E aqui, irmão, onde se manifesta a graça, a compaixão de uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Quando ele chega aqui, que ele fala? Saulo, irmão. Fala para alguém aí: Saulo, irmão. Fala para alguém aí: Saulo, meu irmão. Aperta a mão aí desse irmão, aperta a mão dela. Saulo, irmão. Que demonstração de graça, aceitação, compaixão. Aonde Deus está te chamando para ir? Aonde Deus está te chamando? Vai. Eu sei que Deus está chamando você. Ah, mas como você sabe? Você lê meu pensamento? Não. É porque quando eu falei com Deus: Senhor, me dá uma palavra para a igreja de Toyohashi. Naquele mesmo instante, irmão, saltou essa passagem no meu coração. Eu falei: dá glória, Jesus. Então é porque Deus está convidando você a ir. Vai, irmão. Você está com medo? Vai. Deus está te dizendo: vai. Deus te deu uma missão. Vai. Acredita. Pode ir, vai dar certo. Deus está contigo. É de Deus, Ele está na frente. Vai. Qual é a missão que Deus está colocando nas tuas mãos? Vai. Ananias foi. Vai, Ananias, sai do seu lugar e leva a palavra de Deus. Qual é a missão? Deus está te chamando para ir ter uma conversa com alguém. Você está precisando ter uma conversa com alguém? Vai, irmão. Vai, irmã. Chama aquela irmã para tomar um café. Senta com ela. Chama aquele irmão. Chama ele. É para vocês conversarem. É para falar de Deus. É para você conversar, para pregar a palavra. Vai. Ananias foi. Vai, Ananias. Leva as boas novas. Senta na mesa. Tem uma conversa. Cumpre a missão que Deus te chamou para fazer. Mas eu estou com medo. Ah, mas conversar com ele eu ainda não estou preparado, irmão. Tira todo o medo, tira todo o desconforto. Apenas vai, porque aquele que te chamou vai te capacitar nessa obra. Talvez é visitar alguma pessoa. Você está precisando fazer uma visita, porque Deus já tem te falado. E você está adiando. E você está arrumando desculpa. Ah, mas não tenho tempo. Ah, mas hoje eu tive que fazer zangueô. Ah, mas hoje eu estou cansado. Ah, hoje eu fiz tantas coisas. Irmão, tira as desculpas dos seus lábios. Vai. Faz aquela visita que Deus está te chamando.
Ah, mas ele é muito duro, mas ele, eu estou cansado, ele não dá, não tem jeito, é irrecuperável. Vai, irmão, prega a palavra para ele, vai lá, faz uma visita, porque talvez essa pessoa está ao ponto de se suicidar. Você não sabe o que ela está passando dentro da casa dela. Você não sabe o sofrimento que ela está lá no seu quarto. Você não sabe como ela está na casa. Vai. Tua visita vai trazer consolo. A tua visita vai restaurar. A tua visita vai levantar, irmão. Talvez você está precisando ir, mas agora é um ir de pedir perdão. Talvez você entrou numa luta, talvez você entrou numa guerra, talvez você entrou em alguma discussão. Vai, irmão, vai pedir perdão, porque se você libera o perdão, você vai ser perdoado. Vai, não retenha, não deixa Satanás colocar muralhas entre você e o seu irmão. Vai pedir perdão, mas foi ele que errou, mas ele que tem culpa. Não foi eu, irmão. Lança fora as pedras do julgamento e vai com o coração quebrantado, porque Deus vai restaurar a tua amizade. Não deixa Satanás levantar muralhas. Vai levar ajuda, irmão. Você está abençoado, você está próspero, você está com tanta fartura e abundância. Leva ajuda, irmão. Leva um alimento. Abençoa a vida de alguém. Faz alguma coisa por alguém. Que a tua fé não seja apenas de palavra, mas seja de obras. Leva, uma cesta básica. Leva uma roupa. Leva uma ajuda. Faça algo pela vida de alguém. Talvez uma palavra. Talvez, um mimo, irmão. Um mimo, às vezes, vai tocar o coração daquela pessoa. Você só precisa ir e acreditar que quem está te chamando é Deus. Ser obediente, mesmo com medo. Libera aquilo que Deus colocou no teu coração. Libera a graça e o poder de Deus que está sobre a tua vida. E você faz isso vencendo o medo, tendo coragem e indo em obediência à palavra de Deus. O bom samaritano, em Lucas 10, capítulo 30, 37. O bom samaritano, vocês conhecem essa parábola? E aí vai o sacerdote, vê o homem lá caído, passa de largo. Aí o levita, que era, entre aspas, irmão, olha ele caído, espancado, machucado, passa de largo. E aí, o samaritano, o inimigo, aqueles que não se batiam, não se davam, ele olhou, e o que ele fez? Ele foi? Está lá no texto? E o samaritano foi em direção àquele homem. Estava precisando, estava necessitado. Ele não fechou os olhos. Ele não fez como os outros que diziam ser cristãos. Ele foi ao encontro. E quando ele chega, ele cuida, ele passa óleo, ele trata as feridas, ele carrega como um irmão. Leva para a hospedaria, paga tudo para ele e trata ele não como uma pessoa distante, mas como um irmão. Quem que Deus está te chamando para você tratar como irmão, como irmã? Quem? Quem é aquela pessoa que você já botou um rótulo? Essa eu não me aproximo, essa eu não quero contato. Esse fica no canto direito da igreja, eu fico no canto esquerdo. Esse, que Deus use ele lá, mas eu quero ser usado aqui. Esse, tomara que vá lá para outra igreja, ou fica aqui, ou senão eu vou para outra igreja. Quem é a pessoa que você precisa chamar de irmão e de irmã? A pessoa que, você precisa tratar com compaixão, aceitação. Assim como o Ananias, ele olha para aquele pecador e o que ele fala? Irmão,
Ele não julga, Ele não rotula, mas Ele chama de irmão. Quem são as pessoas e que você precisa chamar de irmão? Que você deixou a amizade esfriar, que você deixou o relacionamento quebrar, que você deixou barreiras se levantar. Quem são as pessoas e que você precisa se aproximar de novo? Evangelho é isso, irmão. Evangelho é corpo de Cristo. É ferro afiando ferro. É um suportando o outro, é um levantando o outro, é um considerando o outro superior a si mesmo. Evangelho é isso, é relacionamento. Evangelho é isso, é comunhão. O evangelho é isso, é igreja estando junta, unida. Quem que você precisa chamar de irmão? Ou de irmã? Que o exemplo de Ananias sirva para nós, irmão. Para nós podermos ir, obedecer a voz de Deus com coragem. E chamar de irmão aquelas pessoas que o mundo muitas vezes já taxou ela, já rotulou ela. Que o mundo já descartou, mas que nós vamos acreditar, porque Deus nos deu uma visão, porque Deus nos deu uma palavra, porque Deus falou para nós irmos. Nós não vamos desistir, porque tem um poder que não é nosso, mas é do céu, é do reino de Deus, que pode transformar perseguidores em homens de Deus, vasos escolhidos. E a obediência de Ananias, o que produziu, irmão? Paulo, as escamas caíram dos seus olhos. Ele foi diante daquele perseguidor, as escamas caíram dos seus olhos. Deus realizou um milagre lá no versículo 18 e 20. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Aquele que andava em trevas agora estava na luz, ele via a luz. Aquele que perseguia agora se torna um pregador. Aquele que blasfemava do evangelho agora diante de todas as testemunhas, ele desce as águas e se batiza, dando um testemunho da graça transformadora de Deus na vida dele. Ele é transformado. Agora ele se torna uma nova criatura. A atitude de Ananias levanta, conforta e também faz com que ele, tendo comido, ficou confortado. Recebeu aquela graça de Deus no coração, sabe, irmão? Aquela graça que um dia nós recebemos, aquele carinho, aquele amor de Deus, aquela graça que você... Oh Jesus, que doce e quão suave é, Jesus, a tua presença. Aquela presença encheu o coração dele, ele ficou consolado, confortado. A história de Paulo, ou de Saulo, que se transformou no Paulo que nós conhecemos, é uma história que pode acontecer na tua vida ou na vida de outras pessoas. É um milagre que Deus pode fazer na vida das pessoas que estão perto de ti. Aquelas pessoas que não conhecem Jesus, aquelas pessoas que estão cegas. O Deus desse século cegou o entendimento para que eles não vissem a glória de Deus. Mas você pode ser o Ananias que vai impor as mãos e vai orar. A salvação, o milagre dessa pessoa está a um passo da tua oração. A tua oração pode trazer um milagre, uma mudança, uma transformação na vida dessas pessoas. Está a um passo. Aquela pessoa que se acha que é difícil, só obedece, vai. Ora com ela,
não julga, não rotula, só vai, ora por ela. Ela não está longe demais, o coração dela não é duro demais. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é maior, porque o nosso Deus pode tudo, porque o nosso Deus, Ele é transformador. Ele transforma corações, Ele transforma vidas. E Ele fez isso com Ananias. Em algum momento Ananias teve o seu encontro com Deus. E depois que ele é transformado, ele agiu, irmão. Age, não fica parado. Deus está falando no teu coração, faz. Deus te deu uma missão, Deus te deu uma obra, Deus te deu algo a fazer, faz, vai. Não fica preso no teu medo, não fica preso nos teus achismos, não fica preso nas tuas convicções. Olhe com os olhos de Deus. E nós chegamos ao fim da mensagem. Quando nós olhamos para a vida de Paulo e nós celebramos a vida desse homem. Que transformação, meu Deus. Olhamos para Paulo e vemos o quanto o Evangelho foi profundo na sua vida. Lemos as suas epístolas e ficamos, sabe, maravilhados com a sua teologia. Olhamos para as suas cartas e elas tocam o nosso coração. Ele teve uma experiência profunda que transformou realmente a vida dele. Mas eu quero que você pense comigo. E se Ananias não tivesse ido? E se Ananias usasse a lógica humana? Porque a lógica humana era que assassino, não tem jeito. Sabe qual é o argumento que muitos de nós usamos? Você prudente. Fé e prudência, irmão, é complicado, dá uma outra mensagem. Ele poderia, não, vou ser prudente. Deus, vou esperar ver um sinal de mudança na vida dele. Vou esperar pelo menos um sinal. Aí eu vou. Vou esperar alguma coisa acontecer. Aí eu vou lá e oro por ele. Ele poderia ter usado qualquer argumento, irmãos, para não ter ido. Ele poderia ter usado qualquer argumento para falar, não. Eu vou ser prudente, eu não vou me arriscar. Eu não vou fazer essa loucura. Não, isso é demais. Para mim é demais. Ele poderia ter usado qualquer sustentação. Ele poderia ter usado até mesmo a palavra de Deus. Que é o que muitos de nós fazemos. Quando Deus fala no nosso coração. E aí nós racionalizamos. E queremos, sabe? Não, vou ser prudente. Não, melhor tomar cuidado. E aí a gente fica preso no nosso medo. Se ele tivesse dito não, deixasse a lógica humana ter vencido, nós não teríamos as cartas que nós temos hoje. Nós não teríamos a história de Paulo como ela foi. Da transformação e do poder de Paulo. Então, o que eu vim trazer para você hoje é que Deus está te chamando para você ser o Ananias. Deus está querendo que você saia. Deus está querendo que você vai. Deus está querendo que você tire o medo e pregue a palavra de Deus. Porque aquela pessoa que você já descartou pode ser um Paulo para essa geração. Sabe aquela pessoa que você acha que não tem jeito? Irmão, Deus pode usar ela para impactar toda a família dela.
Aquela pessoa que você não acredita mais, ela pode ser exatamente o instrumento de Deus para impactar a escola que ela frequenta, o trabalho que ela está, o ambiente que ela está inserido, até mesmo uma geração inteira. E o legal é que o chamado de Ananias não é como o de outros, que são luzes. O meu chamado é luz. Oh, o pastor está se achando. Não, irmão, porque as luzes é esses que aparecem aqui, sabe? O louvor, os pregadores, esses são os chamados que se refletem, parece que estão brilhando, e as pessoas olham e falam, uau. Mas o chamado de Ananias é o chamado de vela, que está ali, ó, lá no fundo, a chama está acesa. A chama está ali, não se apaga. E ali está trazendo luz ao perdido, está trazendo salvação. É aquela pessoa que está fazendo as coisas em silêncio, aquela pessoa que está fazendo as coisas no oculto, aquela pessoa que está cuidando das crianças, aquela pessoa que está cuidando no off, aonde as luzes e os holofotes não alcançam, aquelas pessoas que estão com os joelhos dobrados todos os dias orando, intercedendo pela igreja, vem no dia de semana, arruma a igreja, está aqui orando, pedindo para Deus trazer salvação. Esse era o chamado de Ananias. Quem era Ananias? Um certo discípulo, irmão. Ele não era apóstolo, ele não era um dos 12 apóstolos. O apóstolo Ananias veio orar pela minha vida. É um certo discípulo. E quando ele acaba de orar pela vida de Paulo, sabe para onde ele voltou? A Bíblia não fala mais nada dele. Ele voltou lá para o seu cantinho para ser vela novamente. Deus tem um chamado de vela para a tua vida. Aonde Deus quer te usar, irmão. E o teu chamado às vezes não é para estar aqui à frente. Então fica tranquilo. Mas o teu chamado é tão importante quanto aqueles que estão aqui pregando. Porque Deus vai te usar muitas vezes para pregar a palavra para um homem ou para uma mulher, que vai impactar uma geração inteira. Olha a vida de Paulo, bilhões de almas foram tocadas pelas cartas, pelas mensagens de Paulo. Mas porque teve um homem que foi. Teve um homem que foi. E a pergunta que eu quero deixar aqui, enquanto você se levanta, para nós orarmos. A pergunta final que eu quero deixar para nós. Você está disposto a ser um Ananias para que o Senhor use a tua vida? Feche seus olhos. Você está disposto a ser o Ananias que Deus usará para transformar uma geração? Será que você vai dizer sim para o chamado de Deus? E falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Feche seus olhos, comece a falar com Deus, comece a orar ao Senhor.